Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe para os irmãos a continuação do estudo de Efésios. Esse é o terceiro vídeo da série. Amém, irmãos? Então, aqueles que não pegaram o estudo do comecinho, eu indico que você volte ao primeiro vídeo e pegue do começo para que você esteja compreendendo o assunto em pormenores. Amém? E hoje, irmãos, eu quero falar para vocês a partir do versículo 11. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Muito bem. Então, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre alguém que tem o conselho da vontade. Esse alguém é Deus o Pai. A vontade, né? A Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade parte do Pai. E o Filho é aquele que cumpre toda a vontade. Ou seja, está certinho marcando o papel de quem, né? O Pai é quem determina por sua vontade. O Filho é quem cumpre, ou seja, quem obedece à vontade do Pai. E Jesus é aquele que cumpre a vontade do Pai em todos nós, os que cremos. Poxa, Cibele, você me pergunta, né? Mas a Bíblia diz que Jesus cumpre tudo em todos. Ótimo. Mas quando a Bíblia diz que Jesus cumpre tudo em todos, inclusive esse versículo está na carta aos Efésios, antes o apóstolo Paulo fala inúmeras vezes que estas pessoas que têm na vida delas a vontade do Pai são as pessoas que creem em Jesus Cristo, que creem no Evangelho. É o que nós vamos ver a partir do versículo 11 aqui. Amém? Então, a vontade do Pai era estabelecer através de Cristo a herança para nós, né? É o que nós vimos no primeiro vídeo, é o que nós vimos no segundo vídeo, né? Mas aqui o apóstolo Paulo acrescenta ainda mais um pouquinho desta revelação. Ele disse que também a vontade do Pai era nos fazer herança para Cristo. Você já parou para pensar no significado disso? Deus, o Pai, quis fazer de nós a herança de Cristo. Olha que amor tão grandioso e tão maravilhoso. Aqui o apóstolo Paulo está nos mostrando o quanto nós somos de Cristo e o quanto Ele é nosso. Maravilha, né? Paulo aqui está mostrando, está revelando essa relação que existe, essa ligação tão profunda que existe entre nós e o nosso Salvador. Essa então foi a vontade do Pai realizada por Cristo na cruz. É por isso que antes o apóstolo Paulo disse que Cristo fez isso em si mesmo. Glória a Jesus. Agora o versículo 12 diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, irmãos, tudo isso tinha um propósito. Tudo que Jesus fez, toda a vontade do Pai, toda a obra, né, consumada na cruz, tudo isso tinha um propósito, tinha um alvo a ser alcançado. E que alvo era esse? Qual era a expectativa de Deus o Pai? Era que fôssemos, né, ou melhor, para sermos para o louvor
e glória de Jesus Cristo. Todas as pessoas? Não. Aqueles que esperam em Cristo Jesus. Nós que ouvimos o Evangelho, nós que cremos no Evangelho, nós que esperamos em Cristo, sabe? Aquelas pessoas que ouvem o nome de Jesus Cristo e o seu coração chega a palpitar, né? O seu coração chega, parece que pega fogo. São essas pessoas que são para o louvor e glória de Jesus Cristo. As nossas vidas, as nossas obras, as nossas palavras e até mesmo as nossas aflições são para louvor da glória de Cristo. Eu fiz ontem um devocional, falei a respeito das nossas aflições, como elas glorificam a Cristo, em cima das palavras do apóstolo Pedro. Mas, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui também. Nós somos para louvor e glória de Jesus Cristo. Nós quem? Aqueles que esperam em Cristo Jesus. Amém? E falar a respeito disso pode causar um choque, né? Porque muitas vezes nós não enxergamos isso. Para falar a verdade, nós não enxergamos isso agora, né? Porque nós estamos vendo em partes, mas um dia nós veremos a obra completa, né? Nós veremos tudo que foi feito nas nossas vidas e isso será surpreendente para nós, né? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não mente. Então, ainda que não podemos ver que nós somos para louvor e glória de Cristo, nós precisamos crer nisso. Justamente porque a palavra não fala algo que não é a verdade, né? Nós que não entendemos assim até aqui, mas nós precisamos crer nisso a partir daqui. Amém? Então, eu digo para você, quando você olhar no espelho, diga a si mesmo: eu sou para louvor e glória de Jesus. Deixe lá um recadinho, um lembrete, né, para você no seu quarto, dizendo assim, que você é para louvor e glória de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos, que nós temos que fazer essas coisas? Porque em todo tempo o inimigo diz o contrário na nossa mente. Em todo tempo o inimigo está lá lançando setas, dizendo que você não é nada, dizendo que você não tem valor algum, dizendo que você não é de Jesus Cristo, dizendo que Deus não te ama porque você é um pecador, dizendo que Deus não escuta a sua oração porque você é um pecador. O inimigo tem essa estratégia, porque assim você desanima e para de orar, assim você desanima e para de buscar a palavra de Deus. Então, irmãos, nós não temos que ouvir o que o inimigo diz. Antes, nós precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Então, aproveite e marque nesse lembrete Efésios capítulo 1, versículo 12. Amém? Para que você se lembre que na palavra de Deus, que é verdadeira, está escrito que você é para louvor e glória de Jesus Cristo. Amém? Se você ouvir estas palavras, deve entender que é sobre a sua vida que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso, né? Sobre você fazer um lembrete, sobre você dizer isso diante do espelho? Porque você precisa crer nessa palavra. Quando nós não cremos numa palavra, nós estamos jogando ela fora. E, irmãos, essa palavra é muito rica, ela serve para a nossa salvação, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, não jogue fora essa palavra desacreditando daquilo que está escrito. Amém? Agora eu vou ler para vocês o versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo dessa promessa. Irmãos, eu tenho um amor muito grande pela carta de Efésios. Mas, dentro da carta, os versículos 13 e 14 significam muito para mim. Porque o Senhor Jesus Cristo já há muito tem falado comigo dentro desses versículos. E eu quero dividir um pouquinho disso com vocês. Amém? Olha só. Vamos entender aqui o que Paulo está falando. Lá no versículo 11, ele começou a explicar toda a revelação que Jesus deu a ele sobre como nós passamos a ser de Cristo. No 12, ele vai lá na frente do assunto, ele vai lá na conclusão. Ele fala, olha, a finalidade disso é tal, tal, tal. E no 13, ele vai voltar a explicar um pouco mais do que significa ser pertencentes a Cristo, de como nós passamos a pertencer a Cristo. E agora, no 13, então, ele vai dar um passo a passo, né? Ele já falou sobre a obra de Jesus Cristo, agora ele vai continuar num passo a passo. Olha só, no primeiro passo, ele diz que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Presta atenção, irmãos, o evangelho pregado por Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos, é a porta da salvação. Amém? Preste atenção. Ouvimos a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Passo número 2. Crer no evangelho, porque não adianta apenas ouvir. Nós temos que ouvir e receber no nosso coração, de coração aberto, colocá-lo em prática na nossa vida, acreditando nestas palavras. Amém? Passo número 3. Recebemos o selo que mostra, evidencia dentro do reino espiritual a quem nós pertencemos, de quem nós somos posse. Esse é o significado da palavra utilizada aqui nesse versículo como selo. Você é posse de Jesus Cristo. E agora, então, ele vai explicar sobre este selo, né? Porque ele fala aqui, ó, com o Espírito Santo da promessa, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Muito bem. Ele fala isso para nos lembrar sobre os momentos antes de Jesus ir para a cruz, onde o Senhor Jesus Cristo promete que não nos deixaria só. Ele enviaria o seu Espírito Santo, né? Ele prometeu e ele cumpriu, certo? Então, como uma professora de matemática, eu vou explicar para você da seguinte maneira. Ouvir o Evangelho mais crer igual ter o Espírito Santo. É uma continha bem simples, não é, irmãos? Bem simples ali da gente entender, né? Mais para frente, então, ele vai dizer que este selo é a condição para o nosso resgate. Porque Cristo vem para levar aqueles que são dele. Isso nós vamos ver mais para frente na carta aos Efésios. Amém, irmãos? Só estou aqui dando uma pinceladinha, mas se Deus nos permitir chegar lá, nós vamos ver isso mais à frente, tá certo? Então, irmãos, não deixe que o inimigo coloque em você uma incredulidade, dizendo que você não faz parte disso. Você é parte disso. Você faz parte disso. Você agora está ouvindo o evangelho da salvação. Então creia. Não permita que o inimigo use a sua mente para dizer o contrário. Amém? E se você crer nesta palavra, você será cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Certo?
Agora, então, nós vamos para o versículo 14, onde diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, é a garantia da nossa redenção, que quer dizer resgate. Então vamos lá, vamos por partes, amém? Para que você entenda isso, nós precisamos nos lembrar da parábola do bom samaritano. Jesus diz que o samaritano resgatou um homem que estava ferido, né? Tinha sido assaltado, ele estava ferido, quase morto à beira do caminho. Então, o Senhor Jesus Cristo disse que aquele samaritano pegou aquele homem, tratou as feridas e o levou para uma hospedaria. Nessa hospedaria, ele disse para o hospedeiro: olha, toma conta dele e eu vou te deixar aqui algum dinheiro. E quando eu voltar, se você tiver gastado mais, eu te pagarei. Irmãos, aquele hospedeiro da parábola do bom samaritano é a figura do Espírito Santo. Se você quiser saber mais sobre esta parábola, aqui no canal tem um vídeo que fala sobre ela, ok? Que explica direitinho a parábola em cada detalhe. Mas, irmãos, o fato é que Jesus Cristo nos ensinou que há um penhor, há uma garantia de que Ele vai voltar, e o Espírito Santo é aquele que está cuidando de nós, como o hospedeiro cuida daquele homem que estava na beira do caminho. Aquele homem à beira do caminho éramos nós, cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos entender estas coisas para que você entenda, para que você perceba, veja o grande amor de Deus pela sua e pela minha vida. O amor de Deus por nós é algo muito, muito, muito grande. E o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar. Ele vem para resgatar aquilo que já é dele, aquilo que foi comprado por ele, que foi selado por ele, aquilo que é para louvor da sua glória. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que há uma redenção, ou seja, um resgate da possessão de Deus, ou seja, aquilo que já é de Deus será resgatado. Para quê? Para irmos morar com Deus, com Jesus Cristo, para sempre. Amém? Então, irmãos, este vídeo vai ficar por aqui. Essa mensagem é muito importante e muito valiosa. Eu gostaria que você deixasse o seu like, fizesse comentários, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir esta mensagem, precisam ouvir o quão profundo é o poder do Evangelho na nossa vida. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é poder para a salvação daquele que crê. Mas, irmãos, como as pessoas vão crer se elas não ouvirem? Não é verdade? Então, me ajude a levar o Evangelho a mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.